Vamos lá. Agora a doutora Larissa Faidiga, ela é também formada na medicina pela PUC, pós-graduada em dermatologia e em tricologia pelo CILAD, Colégio Ibero Latino-Americano, e é empresária e fundadora da HIT Med Spa. Hoje a Larissa vai falar para a gente um pouquinho, além da prescrição, a rotina de cuidados com a pele através de tecnologia em análise facial, que eu também sou suspeita dessa, porque eu amo muito. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falar de um tema que eu amo muito e de inovação, um congresso todo voltado para isso, que sempre marcou muito a minha carreira. Então, estou lisonjeada aí por esse convite. Eu venho em nome da Pur4U e da SPA, que é o aparelho de inteligência artificial, que vai trazer aqui um instrumento aí para vocês trazerem essa inovação e entregar um resultado que todos nós queremos entregar para os nossos pacientes, né? Então, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Larissa, eu sou esposa do Fernando, mãe da Maria e do João, e minha fé cristã e minha família sempre são meus maiores impulsionadores da minha vida, para tudo que eu faço. Eu sou médica, então, como já me apresentou, eu não vou repetir, e tenho uma clínica de dermatologia que entrega várias especialidades. Então, eu tenho, apesar de eu estar em Vinhedo, é uma clínica no interior de São Paulo, uma cidade pequena, mas eu sempre quis trazer inovação. E eu comecei trazendo essa teoria da dermatologia integrativa, que é visar o paciente num todo, e nisso junto aí com outros especialistas de nutrologia, nutrição, dermatologia também, com o propósito de trazer uma saúde integrada aí para os nossos pacientes, onde a nossa pele é o que fica exteriorizado, mas tudo junto que vai trazer um resultado e uma saúde, principalmente para os nossos pacientes, né? Então, nós visamos mesmo um atendimento de 360 graus e um atendimento humanizado, com muito respeito a todos os pacientes. Aqui, então, as nossas redes sociais, as minhas, do Spa Capilar. Eu tenho o Spa Capilar há 5 anos, que é o HIT Spa. E a Pur4U sempre foi a minha licenciada. E o Spa agora, que é a linha mais da parte de inteligência artificial, que eu vou falar um pouquinho. Cheguei quarta-feira do Congresso da Academia Americana de Dermatologia, trazendo, então, várias aulas de cabelo, de tratamento de pele. É um congresso muito científico, onde fala muito de laser, tecnologias, mas muito de doença também. E eu pude ver a evolução, que eu vou nele há 10 anos, pelo menos, o quanto a evolução traz a tendência lá no congresso, onde ele falava 80% de doença, e hoje ele fala 60% de tecnologia e inovação. Então, isso é um ganho que a gente tem visto, o crescimento nessa área, né? E que não tem como a gente ficar de fora mesmo. E eu pude ver nesse último congresso o quanto a skincare é eficaz. Depende da união entre a avaliação de qualidade, a tecnologia e produtos com ativos realmente funcionais. Então, assim, nós somos bombardeados de perguntas, né? Os nossos pacientes querem saber tudo sobre skincare, eles querem saber o que pode usar, o que é mais novo, qual é mais eficaz. Tem que trazer aquele resultado, né? Usar o creme e já ver a pele melhor ali naquele momento. Vídeos de não médicos também, até maquiadores, mostrando resultados de skincare. E o quanto nós, como médicos, temos que ter a propriedade de trazer um produto com muita responsabilidade, com muito respaldo científico, e isso tudo vai trazer quando você tem a associação, então, com tecnologia e produtos inovadores também. Aqui é um pouquinho da linha da Pur. A Pur4U é uma linha que é feita por uma médica responsável, a doutora Isabela. Nós somos um grupo aí de 10 speakers, onde a gente traz sempre estudos, inovações, e a gente está sempre se reunindo para trazer o que há de mais novo na dermatologia, em todo o mundo. A gente viaja para o mundo todo para trazer essa inovação. E ele traz produtos que a gente tenta ser de uma maneira um pouco mais sucinta para o paciente aderir melhor aos tratamentos, mas ele tem a linha de os cremes hidratantes, que é esse primeiro,
que ele vai trazer nanotecnologia, então ele tem ozônio, alguns têm ozônio, rosa mosquetas, que são propriedades que são primárias, mas que está muito em alta. E ele é muito inovador pela nanotecnologia e pela cosmética, que imediato o paciente já sente um resultado ali de viço, luminosidade, além do cheiro, os pacientes amam o cheiro deles. Eu já estou utilizando na clínica desde quando começou a linha de skincare. E a parte de hair care também. O hair care eu já uso há 5 anos, mais de 5 anos. E do skincare há 3 anos, que é quando a gente iniciou. E ele vai ter desde o hidratante, são sérums também, que são tanto para a noite como para o dia, com ação clareadora, com ação renovadora, toda a questão aí que a gente tem que tratar a pele, que é hidratar, renovar, fazer ação clareadora, diminuir poros, acne. Então, ele vai ter toda essa gama. E agora ele tem a linha também de makes que tratam, que é também a nossa responsabilidade aí trazer para os pacientes, que eles procuram tantas maquiagens aí que não têm propriedades adequadas com proteção solar. Então, agora tem essa maquiagem que tem célula-tronco de uma flor de malva, que é uma tecnologia também inovadora que nós trouxemos. Os pacientes amam porque ele tem aquela cobertura total e ele tem uma textura meio que em óleo, sérum. Então, é uma cobertura, os pacientes sentem o viço na hora. Então, ele finaliza deixando visível todo o que o sérum e que os cremes entregam. Porque, às vezes, você passa uma maquiagem, tampa tudo que você está conseguindo de melhor na pele, você põe uma maquiagem por cima, e, às vezes, o viço apaga, usa muito pó, enfim. Então, a gente consegue entregar para o paciente o resultado completo do que ele vai mostrar. E ele vai se sentir muito feliz, porque ele vai receber muitos elogios também. Então, hoje, o cuidado da pele, né, vai muito além, como eu falei, a tecnologia, junto com cosméticos de alta performance e os protocolos personalizados. Gente, personalizar não tem mais como a gente ter uma clínica que não personalize os cuidados com os nossos pacientes. Eu acho que os pacientes procuram essa personalização. Hoje, a gente vê que as grandes marcas já estão trazendo até cosméticos, né? Você vai na SkinCeuticals fora do Brasil, eles têm uma análise de pele que você olha a sua pele para indicar. Então, nós, como médicos dermatologistas, a gente não tem como não ter na nossa clínica uma tecnologia que vai trazer e cosméticos e cremes que vão trazer uma entrega de resultado. A gente ter essa personalização, onde o paciente está na sua consulta, você já mostra para ele como está a pele, ele já vê ali os danos que ele está tendo. Eu vou mostrar depois tudo que ele analisa, o iSpa, e ainda entregar para ele uma sacola com cremes personalizados para eles saem usando no mesmo dia. Então, isso facilita muito a aderência dos tratamentos, ele já vê resultado, ele vai lembrar da gente todos os dias, porque ele vai passar o nosso creme, não é um creme que ele vai encontrar em qualquer farmácia, e ele não vai entregar também, indicar para uma amiga que não tem aqui na nossa clínica para usar o creme e para entender como a pele, e a indicação de amiga para amiga fica um pouquinho mais difícil, porque ela fez o iSpa, ela viu todas as alterações que a pele dela está, e aí sim ela vai saber, não, esse creme é para mim, não é para todo mundo. E aqui mostra um pouco o quanto eu mostro, esse é o aparelho, o quanto eu sempre mostro nas redes sociais o que eu utilizo, então eu acabo mostrando muito, educando nossos pacientes através de postagem, stories, mostrando tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, o que eu acabei de falar, então é muito importante a gente ter esse skincare personalizado, porque você entrega um resultado para um paciente imediato, ele já sai da sua clínica usando o seu creme, ele vai lembrar de você todos os dias. O resultado você está palpável na sua ciência, no que você estudou, no que você acredita. Então, a credibilidade aumenta muito e os pacientes viciam, eles querem sempre usar os seus cremes. É muito, muito satisfatório isso, entender que eles te elogiam, eles estão felizes, eles comentam com os amigos. É muito bom os resultados que você entrega e eles divulgam isso por si só. Então,
a mudança, então, do comportamento, né, que é essa exigência que a gente está vendo dos cosméticos, o quanto a indicação de internet está sendo uma coisa muito, muito frequente, e a gente, com propriedade e estudo, a gente tem que trazer aí nosso posicionamento, e nada melhor do que uma linha de skincare personalizada. Então, aqui eu tenho dados estatísticos, que é muito da minha clínica, que a gente já tem o hair care há 5 anos e o skincare há 3 anos, onde a indicação médica é 60% da venda. Com certeza, nós temos mais propriedades e mais indicação ali. Mas, como eu sempre falo, a nossa hora é uma hora que, muitas vezes, a gente está fazendo procedimento, a gente tem que mesclar nossas agendas, porque não fica atendendo muita consulta. Eu sou uma médica que invisto em tecnologias há muitos anos, tenho quase todas na minha clínica, assim, de cada classe, né, de tecnologias. Então, eu acabo fazendo muitos procedimentos injetáveis. E quando você acha situações onde você, como empresária também, tenha outras indicações e outros ganhos, você acaba tendo, então, 20% por intermédio das postagens. Postei que eu usei um olhinho para o meu cabelo, aquela semana o olhinho acaba no consultório. Você postou uma indicação numa viagem que você passou hidratante, mostrou sua pele nutrida, com brilho, ela lembra da consulta, que o creme dela estava acabando, também acaba. Então, a postagem, você cria muito esse vínculo com os pacientes e eles acabam aderindo muito mais. E a interação também com a nossa equipe. Eu sempre apresentei a minha equipe com os cremes, elas amam também usar, elas são nossas divulgadoras presenciais, então isso faz com que elas também sintam o bem-estar e elas indicam com o treinamento que nós fazemos. E é muito fácil o treinamento, porque é muito inteligente o aparelho, então para elas fica muito mais acessível e de entender a recompra dos pacientes, né? Então, na recompra, nós temos alguns protocolos aqui. Eu estou falando agora um pouco da parte empresarial, que é super importante. Hoje, né, o nosso consultório traz inovação, mas essa inovação exige um investimento de tempo, de aparelho e de recompra. Então, nada melhor do que a gente usar ele bem amplo. E eu uso o RD Station, que é uma plataforma onde a gente consegue ir alimentando a frequência que aqueles produtos podem estar acabando, que a gente tem uma média, e vai chamando. Então, aqui eu mostrei um pouco uma conversa que a gente manda no WhatsApp, e aí consegue... O RD Station ele vai avisando, 5 pacientes estão acabando o produto, o hidratante, que demora em torno de 2 meses. Aí a gente manda mensagem para essas 5 pacientes e elas vão e compram o produto e se sentem super felizes porque a gente lembrou e não deu tempo de acabar e ela ficar sem. Essa, então, é a tecnologia Spa, que é um equipamento que vai analisar a nossa pele. Isso eu já falo de antemão, porque gera alguns questionamentos. Mas é uma análise de pele, substitui a dermatologista, substitui a nossa análise, né? Não substitui, é totalmente diferente. Eu faço um atendimento completo, onde eu ponho a mão no paciente, eu examino o paciente, eu faço a minha análise de pega na pele, mas é um complemento que traz uma credibilidade maior, porque você consegue medir a hidratação da pele. Então, você tem um aparelho onde você encosta e vai dar a porcentagem que ela está hidratada ou não, e eles amam isso. E eles falam, nossa, não estou bebendo água, eu faço também bioimpedância junto. Então, a gente associa a bioimpedância à água, a gente associa a análise então, do aparelho na pele. Então, vai mostrar também oleosidade, poros, manchas. Então, ele vai usar ruga, sensibilidade e textura. Então, não só para a gente conseguir entender que quando o paciente te fala, ele está desidratado, e às vezes ele quer só clarear o melasma, e aí você fala, olha, o melasma tem que estar com a pele hidratada, porque é um dos fatores principais, é a barreira cutânea. Então, você explica e ele vê o quanto ele volta a hidratar e o melasma dele melhora. Então, você faz uma comparação depois, e essa comparação mostra realmente o resultado, porque você foi no ponto que precisava. Então, traz ali um resultado mais rápido e o paciente vê aquele fundamento. Tudo você tem o storytelling, né? O paciente vê a análise, complementa com a sua avaliação,
Ele vê os cremes que estão ali sendo indicados, ele usa, ele já vê resultado, ele retorna satisfeito. E eu também utilizo muito a spa para indicar minhas tecnologias. Então, o paciente que tem uma oleosidade aumentada, a gente faz um Erbium também para tratar a oleosidade, faz um Acroma, que é um laser de Kisuite, faz o hidrafacial, que é uma tecnologia que faz todo o skincare dentro do consultório, uma limpeza de pele. Então, você faz com que o paciente entenda tudo o que ele precisa usar de produtos e também de tecnologias. Então, isso se vende muito fácil, porque eles sabem exatamente aonde está o problema. Porque a gente fala, claro que a nossa autoridade é tudo, né? Nós mostramos isso com muito estudo, com muita ciência, com tudo que a gente conversa com o paciente. Mas hoje não tem como mais a gente só falar. Tem que mostrar. O paciente está vendo desde ela vai numa loja de skincare no shopping, já tem um aparelho e aí ele já está nessa era tecnológica, né? Não tem como a gente fugir disso mais. Então, também consegue monitorar os antes e depois, que é outra coisa que eles adoram. Aí tratou poluição, tratou... O Kisuite, por exemplo, trata muita poluição. A poluição é uma tendência muito nova. E eles adoram ver aquela nuvem acinzentada no rosto com a foto, e depois que tratou, fez o Kisuite, usou os cremes, a pele tirou aquela nuvem acinzentada. Então, mostra bastante também antes e depois. Então, como funciona? A gente chama de Skin Lab, né, que é o laboratório da pele, porque ele vai trazer toda aquela análise, e aí coloca o paciente, ele limpa o rosto, ele chega no consultório, então, a gente pede para ele ir no banheiro, a gente já lava, já deixa a espuma de limpeza, que é a nossa de ozônio, a nossa de pele oleosa com própolis, para ele lavar, tem uma faixinha também no banheiro. Ela lavou o rosto, ela já vai na sequência, então a nossa enfermeira ou auxiliar vai pegar, vai levar ela até a salinha onde tem o aparelho, ela vai se posicionar, vai fazer a foto, e na mesma hora ela já vai mostrar, então, os pontos no relatório final, quais são o grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1. Então, grau 5 está com muitas manchas, rugas, está com textura irregular na pele. Então, a gente já fala, olha, esse grau 5 são os pontos principais que a gente tem que agir. Aí já começa falando, então, dessas questões. E aí a gente consegue também fazendo a reanálise, né? Eu faço no consultório cada 3 meses, porque é o tempo mais ou menos que acaba os cremes, mudanças de estação do ano, a recompra do paciente para refazer o protocolo de tratamentos. Quando o aparelho chegou na clínica, gente, ele foi bem no início do ano, aquele início de janeiro, onde os pacientes ficam sumidos, muitos estão viajando. Então, eu mandei um convite para as minhas pacientes, falei, olha, agora você ganhou uma análise da sua pele, venha fazer. Eu não fazia essa primeira análise, que minhas consultas são mais marcadas, mas ele já conheceu o aparelho, já conheceu os produtos. Alguns eu já intervi entre uma consulta e outra, eu já ia até lá, falava um pouco dele. Então, foram momentos onde a clínica teve uma nova ali abordagem. Então, para ter a recompra, tanto de produtos como de tratamentos, ele é excelente. O paciente gosta, ele vê ali a nossa indicação com precisão. Aqui eu vou mostrar, então, a nossa clínica foi procurada por um programa da IPTV, onde o nome é Pura Inovação, e eles foram lá filmar, até depois que eles viram o Skin Lab na clínica, mostrando, então, tudo isso que a gente está vendo, a tendência. Esse programa só traz inovação únicas ali no Brasil, né? Então, foi bem interessante. Então, a gente tem que estar à frente de tudo. Tem o som. Você está de volta. Agora você vem comigo conhecer uma clínica dermatológica extremamente inovadora.
Bom, esse aparelho, ele é uma análise da pele baseado com inteligência artificial. A doutora Ju vai ser a nossa paciente, então vocês verem toda a análise como é feita, mas a gente tira uma foto e o aparelho consegue identificar as alterações que a pele dela tem e precisa ser tratada, entre elas poros, qual é o tamanho dos poros, qual é a intensidade que ela tem, de acordo com a idade que ela tem, se está dentro do ideal para a idade ou quanto está fora desse perfil, que ele tem um rastreamento antes da idade dela, tudo. Então, para manchas, qual a perspectiva dela de linhas finas de expressão para a idade dela e até onde a gente tem que agir, tanto com os tratamentos que vai ser indicado para ela usar em casa, como as tecnologias que vão tratar também os problemas identificados. Que demais, quero ver na prática, pode ser. Vamos lá, então. Aqui, então, ele vai fazer as fotos, ele vai fazer 4 fotos de diferentes luzes que ele usa para poder ter o laudo final com segurança. Então, aqui a gente já tem, então, as fotos com a intensidade que tem, com as diferentes luzes que ela foi tirada, e aí a análise da pele vem aqui. Então, aqui ele já vai olhar a oleosidade da pele, como que tá, então, na zona T. O índice dela vai de 1 a 5, e aqui tá um grau 3 de oleosidade, então, ela tem uma oleosidade média. Também tem na zona U, que é outra área, também tem muita oleosidade, então, no caso dela, também deu grau 2, que é um pouco menos do que na zona T. Rugas. Então aqui mostra onde tem as linhas já apresentando na testa, um pouco nos olhos, no sulco. Deu um grau 2 para o perfil da idade dela. Textura, que são as digitais da pele, que a gente vai tendo também aquele relevo na pele quando passa maquiagem. Então, no caso, textura da Ju deu um grau 5, então precisamos melhorar ela. Manchas também, ela tem 3 tipos de luzes. Então, aqui são manchas que ela delimita só onde tem qualquer alteração de cor, ela já faz um contorninho de cor diferente. Aí tem 2 luzes, uma luz UV, que é para ver mancha solar, são as sardas, e um pouco já dá para ver os poros também da Ju. E a outra luz é para ver parte de melasma. Então, no caso da Ju não tem melasma, então não apareceu nenhuma mancha nos poros. Então, aqui ele faz também um desenho maior e menor dos poros para ver onde tem mais para ser tratado. Cravos, que é mais presente no nariz. Acne, então, se tiver acne, ele vai identificar então, o grau da acne que ela tem, grau 1 aqui no caso. Ele vai ter a predição de como está a pele agora e como ela vai ficar daqui 15 anos. Ele mostra qual que é os pontos que ela mais vai envelhecer. Então, se eu vejo que a doutora Ju tem uma alteração muito grande de textura e de rugas de sulco e olhos, eu vou focar muito em tratar muito bem essas áreas. Esse é um ponto. Então, aqui no final ele tem toda uma consideração explicando os cuidados que ela tem que ter com a pele para ela não ter um envelhecimento tão precoce. É isso, gente. Então, e ainda o paciente tem um QR Code no final, que ele põe o celular ali, e esse relatório, e todas essas imagens vai para ele, fica no celular, eles mostram para todos os amigos, todas as amigas, marido, todo mundo adora essa inovação. Então, aqui também, no espaço, é muito importante a gente trazer essa tendência, porque isso contextualiza tudo que a gente está vendendo e apresentando na clínica. Então, as penteadeiras com os expositores, eles já passam, já se maqueiam, já testam os produtos. Muitas vezes, não sei vocês, mas a gente usa um protetor com base no pós-laser, eles ligam na secretária e falam: que base que vocês usaram? Agora, aqui, eles já podem passar, já podem testar e já podem comprar. Então, é uma facilidade. Eu não sei vocês, mas eu adoro ir num lugar onde eu já possa comprar o que eu quero, o que eu saí usando na mesma hora, o que a gente já compra. Já veio, já testou, quer dizer. E, então, como eu falei, a textura, o aroma e o toque são também muito... eles falam que tem um cheiro... O cheiro, vocês, não sei se tem os testers ali para vocês conhecerem, mas é um cheiro de frescor, assim. Os de cabelo, então, é uma coisa surreal, como eles são. E o paciente sabe que ele está tratando a pele com tudo o que ele exige, né? Porque hoje em dia não tem como a gente usar um creme que não tem um cheiro agradável, trazendo esse bem-estar. É difícil você conseguir deixar o paciente sem esse sensorial.
Então, a gente também é responsável para engajar os pacientes, né? Educar, engajar. Então, eu uso muito as redes sociais para trazer a minha rotina, para trazer a maneira como eu uso, a ordem dos produtos. Então, isso traz também essa recompra, traz também a visibilidade, como eu falei. E é isso, para finalizar, então, na nova era digital, então, não basta a gente acompanhar a mudança, é preciso liderá-la. Eu sempre tive esse marco na minha carreira, desde quando eu terminei a faculdade, fiz a minha pós, já comprei meu primeiro laser logo no primeiro ano, e eu alugava no começo, então os pacientes, o próprio empresa de aluguel falava assim para mim, não, mas você não tem paciente ainda para comprar, você não tem ainda esse número, não adianta vocês esperarem ter o paciente. Vocês compram o que vocês vão ter. Se você comprar uma tecnologia que entrega um resultado, que você conheça e entenda dela, veja o que é mais frequente, assim, né? Que a gente sabe muito hoje sobre manchas, sobre poros. A minha primeira tecnologia foi luz pulsada e foi o que eu consegui fazer muito no consultório e se paga. E desde então, pelo menos 1 ou 2 por ano eu tenho comprado há 15 anos já de profissão. E é isso, eu queria dizer para vocês que invistam nisso, porque isso traz mais credibilidade, entrega mais resultado, a gente não tem mais como ficar de fora. Muito obrigada.